Olha, hoje meu convidado no Jornal 96 é o presidente da Federação das Indústrias, Dr. Amaro Salles. A gente vai conversar com ele sobre o Mais RN, um dos maiores diagnósticos sobre a economia do Rio Grande do Norte. Esse estudo, esse trabalho foi feito em 2014, foi entregue, inclusive, na ocasião, a quem estava disputando o governo do Estado. E neste ano de 2018 foi feita uma atualização desses dados. E alguns números saltam aos olhos, e esse documento também vai ser entregue aos candidatos ao governo do Estado nessa eleição. Bom dia, doutor Amaro. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvido na 96. Essa atualização do Mais RN era necessária, né? Diógenes, quando em 2014 fizemos um projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Norte para que a Fierne, junto com sua diretoria, fizesse um direcionamento aos governantes para que a gente pudesse ter um Estado diferenciado, um Estado do Nordeste com economia diferenciada. Potencial nós temos. O que precisava naquele momento, então foi feito um diagnóstico, um mapeamento das oportunidades e, feito isso, entregamos aos dirigentes públicos do Rio Grande do Norte. Passamos no primeiro governo, Rosalba, entregamos ao governador Robson e vamos entregar aos postulantes ao cargo agora de 2018, para que possam assumir em 2019. O senhor falou do governo Rosalba, então quer dizer, desde o governo Rosalba esse estudo... Exatamente, ele foi viabilizado, foi entregue, só que precisava ter a coragem de executá-lo, entendeu, Diógenes? Porque assim, nós não vamos conseguir com a varinha de condão que isso se aconteça do dia para a noite, de forma alguma. Isso são investimentos que o Estado tem que fazer, ações que o Estado tem que fazer através dessas áreas de resultado, as suas metas indicativas e o que é que vai ser feito como os objetivos. Então, para cada área dessa, você tem de que forma fazer. A orientação está aí. Isso aqui, o que eu digo, é um presente de Papai Noel que a Fierne está entregando ao Rio Grande do Norte. Hoje esse trabalho não é mais da Fierne, hoje é do Rio Grande do Norte. Então, não é programa de governo, não tem copartidária, tem sim. A gente querer um Estado melhor de hoje. Quando a gente fala, você ouviu aqui esse assunto que saiu ontem de uma insegurança total, onde você vê um jovem, uma tragédia. Nós queremos números melhores para o Estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, em 2005, Diógenes, a gente tinha o terceiro estado mais seguro do Brasil. E hoje, 2018, tá certo? A gente tem um dos estados mais violentos do Brasil. Então, isso nos assusta como cidadão, como empresário e como Estado, tá certo? Então, a gente tem que tomar alguma ação. E essa ação, a Fierne está dando ao Rio Grande do Norte. Não vai resolver amanhã, Diógenes, mas se a gente tiver a coragem de enfrentar essa dificuldade, eu tenho certeza que a gente vai ter um Estado melhor. No caso de segurança, que o senhor já citou aqui, o que é que o estudo aponta? Eu sei que os detalhes, tudo vai ser detalhado, quer dizer, vai ser informado mais tarde, às 16 horas, na coletiva e também na solenidade. Olha, mas o que é que o senhor pode adiantar? No caso de segurança, assim, por exemplo. As metas indicativas para a segurança, vou dar assim um exemplo de 3. Reduzir a taxa de homicídio de 33 para 100 mil habitantes. Isso não se faz com a vara de condão. Você tem que, aqui, dentro desse planejamento aqui, e dentro dessas metas, você tem que ter as ações que vai ser feita isso aí, tá certo? Então, isso de hoje eu diria assim, é o mapa da mina, é o mapa onde você vai identificar e você, para chegar lá, você tem que construir. E não se constrói só o governo. Eu quero deixar bem claro que não é só o executivo que tem que fazer. Nós temos que ter o judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, porque as pessoas querem as mudanças, mas querem que os outros façam a mudança. Nós precisamos que isso seja um pacto pelo desenvolvimento. Quando nós falamos em pacto de desenvolvimento de hoje, isso significa dizer que a própria sociedade tem que se manifestar. Tem que participar. Tem que participar. Achar que o problema é só do governo, não é. Eu vejo que quando a gente fala em segurança, a população tem que dar uma contribuição. Então, na hora que a população, porque eu pago meu imposto, o seu problema é do governo, negativo. Nós temos as desigualdades sociais, nós temos aí, de hoje, o nível de pobreza do nosso estado aumentou.
Nós temos hoje uma taxa de 32% de pobreza. Então, isso onde é que você não concebe, porque é a divisão de renda, estrategicamente você tem que falar. O senhor é empresário e isso bate na sua área. Quer dizer, está faltando emprego, né, doutor Amaro? Diógenes, 300 mil pessoas desempregadas num estado como o Rio Grande do Norte, precisa melhorar. Esse ambiente, essa segurança para você trazer investimento para o Rio Grande do Norte. Esse ambiente tem que ser menos hostil. Agora, quando a gente fala ambiente hostil, o empresário quer que esse ambiente ele seja através da infraestrutura, ele precisa ter subsídio, que muitas vezes para competitividade você tem que ter subsídio, porque nos estados vizinhos tem. Então, essa busca em ter um Rio Grande do Norte melhor, esse papel da federação, e também não quero colocar no colo do governo atual que tudo tenha sido ele que construiu. Não, isso é uma construção, é uma desconstrução que vem nos últimos 30 anos. Quer dizer, é uma degradação que vem. Exatamente. E que tem diversos atores envolvidos. O Rio Grande do Norte está encolhendo. O Rio Grande do Norte está encolhendo. Por que o senhor diz isso? Porque, olha só, os números são muito claros. Esse exemplo que eu dei aqui da segurança. O Rio Grande do Norte hoje tem um déficit público a mais de 2 bilhões de reais. Só agora, em 2017, aí são dados públicos, não é dado que a Fiesp construiu. Só o ano passado foi quase 800 milhões. E cada mês isso cresce, porque nós temos a questão da Previdência, todo mundo fala da Previdência, mas quando é para lhe atingir, ninguém quer resolver. O acumulado total é mais de 12 bilhões. 2 bilhões. Agora, você diz assim, Amaro, mas essa questão da Previdência, o Estado sozinho ele não consegue fazer. Isso tem que ser junto com o poder público, através do governo federal, para que você possa traçar a questão da Previdência estaduais junto com o governo federal. Você tem hoje, Deus, você tem uma ideia, a parte da Previdência, mensalmente você tem um servidor aposentado para outro servidor. Um para um, né? Um para um. Isso em países normais, em cidades normais, em estados normais, é 1 para 4. Hoje a folha de nativo do Estado... Aqui nesse país já foi assim, né? Sim. Então, 4 hoje... nativa para bancar uma aposentadoria. Exatamente. Então, hoje, o quadro nativo do Estado é maior do que as pessoas que estão ativas. Até pelo estudo, os números que foram apresentados pela Macroplan, que fez o trabalho, eu lhe pergunto, a questão previdenciária é o principal problema fiscal também do Estado do Rio Grande do Norte, mas é o principal? Não, eu diria a você que a definição do déficit, tá certo? Que junta a Previdência, a questão do déficit aumenta bastante. E também, de hoje, assim, na hora que o Estado perde a capacidade de investimento. O Estado não tem capacidade de investimento, é quase zero de hoje. Então, as próprias contrapartidas do Estado, tá certo? Deixa de se chegar a investimento, porque o Estado não tem condição de fazer contrapartida. Uma grande companhia para se instalar aqui, ele diz assim, eu quero um porto para descarregar minério. Nós não temos. Não temos um porto. E eu acredito, de hoje, a questão da privatização. O Estado tem que tomar conta da segurança, da saúde e da educação. E você tem que privatizar aqui? O que é que Não, mas você hoje tem... Eu acho que o Estado tem alguns ativos que assim... Fala muito sobre a Caerne. A Caerne é uma instituição... Hoje, só a perca da Caerne em desperdício é mais de 50%. Não existe isso. Uma companhia não pode dar lucro de forma alguma com 50% de desperdício de água. Então, Diógenes, eu quero dizer que eu não tenho aqui a varinha de condão para resolver esse problema. Agora, ela precisa ser vista e analisada pela sociedade. Hoje você tem um bem, que é a Caerne, tem um valor de mercado. O que mais? Vamos lá. Você tem alguns bens que o governo tem que podia se disponibilizar, alguns terrenos, algumas áreas, porque na hora que você faz isso, Diógenes, você está privatizando, tá certo? Um bem que você poderá ter recursos para fazer investimento no Estado. No auge da crise fiscal, no final do ano passado, se cogitou aí a venda de alguns ativos, mas essa coisa não avançou, né? Mas justamente porque, olha só, o Estado, como ele está dessa forma, toda vez que ele vai assim, a questão da UERN, muita gente defende a questão do fechamento, eu não defendo o fechamento da UERN. Agora, a sua adequação ao momento que ela vive. É muito fácil chegar, não, fecha a UERN. Quanto custa para o Estado? 300 milhões. Mas não é isso que vai resolver o problema. Eu acredito que a UERN ela tem que se adequar às universidades de ensino que têm o mesmo valor. Um aluno que custa, para uma faculdade aqui na Paraíba, que custa 10 mil reais por aluno, na UERN é 25. Então não existe. Isso aí que ninguém faz esse segredo, nem faz essa mágica. E outra coisa, nós estamos abusando o Estado pobre com status de rico.
Nós temos essa dona realidade de onde está chegando. Porque hoje pegou atraso aos servidores públicos. E amanhã, quando chegar na Assembleia? Quando chegar no Judiciário? Eu queria aproveitar esse gancho que o senhor está me dando para ler uma nota e, na sequência, eu queria um comentário seu. É o comparativo do custo, né, dos poderes, que é feito também nesse estudo do Mais RN. O governo está informando que paga amanhã o 10º da faixa de 3 a 4 mil reais e atinge 75% do total. O governo do Estado paga amanhã o 13º de 2017 para quem recebe entre 3 mil e 4 mil, atingindo o número de 84 mil servidores ativos e inativos com 10º pago, equivalente a 75% do total de 111 mil servidores. Com o pagamento de amanhã, 81% dos policiais militares do RN terão recebido o 10º. Salários estão 100% em dia e sobre os 25% restantes do 10º, para salários acima de 4 mil, o governo informa que segue acompanhando as receitas. A batida é essa? De hoje, o que você chega para o policial e diz assim, olha, você que ganha 10, você só receber, Deus dará. E você que ganha até 3, você vai receber hoje. Não pode ser assim, Deus. Você tem que chegar no... Qual dia que você recebeu o dinheiro? Deus, dia 5. Então, dia 5 você tem que estar depositado seu dinheiro. Nas empresas são assim, nas instituições são assim. E já houve tempo que no último dia útil do mês que é trabalhado. Exatamente. Né? Agora você diz assim, o governo vai pagar agora 80% do salário das pessoas que ganham até 3 mil reais. Diógenes, o governo vem sacando, não estou dizendo o governo que está atual não, o governo anterior sacou-se mais quase 2 bilhões de reais da Previdência dos servidores para pagar folha, Diógenes. Não pode. Vai sacar o restinho agora, 263 milhões de reais. Isso não é concebível, isso está errado. Isso está errado. Quando você tem uma situação... Essa conta um dia chega, né? Não, aí é o que eu estou dizendo, a dona realidade vai chegar. A dona realidade, ela vai dizer assim, eu quero minha conta aqui. Em termos de comparativo com outros estados, né? Comparando aí a situação econômica do Rio Grande do Norte, o que é que salta aos olhos? Tem dados de 2005 para cá, né? Vou dar outro dado aqui. Assim, ontem a gente conversando com o presidente da companhia Macroplan, ele dizendo que o servidor público do Rio Grande do Norte, em média, ganha 5 mil reais. É o economista Cláudio Porto. Isso. Né? Ele traz o seguinte comentário. O servidor público do Rio Grande do Norte ganha 5 mil reais. O servidor da Paraíba, esse mesmo servidor que faz o mesmo serviço que faz na Paraíba, ganha 3.500 reais. Só que na Paraíba tem 100 mil servidores e aqui tem 100 mil servidores. O estado da Paraíba tem quase 20% maior a sua população. Diária, né? E então, diária de população. Isso, então, Diógenes, está errado. Precisamos equacionar. Eu acho que tem que ter um sacrifício do servidor, sacrifício das empresas, sacrifício do servidor governos. Mas eu acho que Diógenes, uma contribuição é melhor que assim. Você paga muito imposto, eu não quero pagar mais. Sim, você tem que pagar imposto para que possa fazer. Agora você tem que pegar esse dinheiro desse imposto e bem utilizar esse recurso, esse direcionamento, entendeu? Como é que está o Rio Grande? 2005 estava em 12º lugar e hoje qual é? 2012, o Rio Grande do Norte, na sua capacidade econômica no Brasil, no seu desenvolvimento econômico, ele estava em 12º lugar. Isso em 2012. 2014, quando fizemos o estudo do Mais RN, a primeira etapa, nós estávamos em 14º lugar. E se nós não fizermos nada, a gente está dando aqui metas indicativas até 2022, mas com a previsão até 2034, tá certo? São 20 anos na frente. Se não fizermos nada de hoje, nós vamos para o 25º lugar. Nós vamos ficar na série H, não vai ter mais série A, B, C, mas vamos para a série H. Hoje então, a gente está em que série? Eu diria que a gente está na série C. C. Tá certo? A gente está em 14º lugar. Passando para a Vila, a gente vai para a série H, não tem como. Então a gente ficaria, se brincar, a gente vai ficar fora de série. Outra coisa que o estudo chama a atenção é a questão do custo, né, dos poderes. Já que a gente estava falando aí em atraso de folha, em pagamento parcelado. Está faltando colaboração, entendimento entre os poderes? Está faltando um pacto pelo desenvolvimento. Eu venho desde o lançamento do Mais RN, 2012, 2014, que eu venho trazendo à sociedade esse pacto pelo desenvolvimento. Não se faz um pacto com um poder. Você tem que fazer com os poderes, com as instituições, tá certo? Que representam esse Estado, com as empresas, com a igreja,
tá certo? Isso tem que ser um pacto pelo desenvolvimento. Agora, o comando tem que ser do governo do Estado. O executivo é quem comanda o Estado. Então eu acredito que esse pacto de ordem... E precisa assim, na hora que você faz uma relação de pacto, alguém perde, alguém ganha, não. Todos perdem para que a gente possa ter um Estado melhor. Eu vou dar um exemplo. O Estado do Espírito Santo, que é um Estado também com capacidade mais ou menos parecida com a nossa há 10 ou 12 anos atrás, o Estado do Espírito Santo despontou. Despontou porque naquela época chegou ao fundo do poço. Eu diria que a gente está tão próximo do fim do poço que eu disse, será melhor que chegue no fim do poço para que a gente possa retomar? Porque quando chega no fundo do poço, ninguém acredita mais em ninguém, é feito uma guerra. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o Rio Grande do Norte tenha a sua posição de destaque nisso que ele vem com essa trajetória, com esses indicativos que nós estamos apresentando. Tá certo? Eu quero dizer a você que a Fierne usou esse recurso privado, não tem nada de dinheiro público, não tem nenhuma instituição partidária, não somos filiados a nenhum partido, então queremos o quê? Qual é o custo de um estudo desse? Um investimento de mais de 5 milhões de horas. 5 milhões. Tá certo? Porque a gente está dando um presente de Papai Noel para o Rio Grande do Norte. Agora, precisa ter coragem de assumir cada um o seu papel para esse estudo, ele ter assim, o seu desempenho, o seu desenvolvimento. Esse estudo, como bem o senhor ressaltou, está sendo feito desde 2005, foi atualizado em 2014, agora em 2018. A impressão que o senhor tem é que simplesmente os gestores de plantão ignoraram esse pode ter ignorado de hoje. Agora, hoje a sociedade ela começa a cobrar. Hoje eu tenho já escutado algumas pessoas na sociedade cobrando. E hoje ele é domínio público, ele é aberto, ele tem um endereço eletrônico, você pode opinar, você pode contribuir, e ele está sendo atualizado. Então, o que nós queremos é que os poderes eles se apoderem disso aí, justamente para melhorar a sua gestão. Há uma ciumeira, assim, quando, por exemplo, uma entidade como a Fierne apresenta um estudo desse. Agora mesmo, uma das associações de polícia tem feito também uma pesquisa, fazendo uma consulta à população, a ADEPOL, sobre a questão da segurança. Há uma ciumeira dos governos de receber um estudo desse completo, detalhado, pronto para ser executado. E hoje, qual é a avaliação que o senhor faz? Se tiver algum governo que tem esse ciúme, ele pode se preocupar que pelo menos a nossa instituição ela não tem nenhuma pretensão política. Agora, o que nós chamamos a atenção é que assim, um estudo desse, quando ele é feito, ele tem a sociedade para se manifestar. Nós vamos entregar, a partir de segunda-feira de hoje, aos candidatos a governador do estado, esse estudo que a gente está entregando hoje à sociedade. Detalhado, calhamaço de informações. Estamos entregando individualmente a cada candidato. A partir de segunda-feira, esses candidatos serão sabatinados na Federação das Indústrias, onde o questionário principal é esse aqui. Esse aqui será o tema, esse aqui será a pauta. Será o norte. Isso, exatamente. Isso aqui é uma bússola para o Rio Grande do Norte. Agora, eles quem vão dizer como é que vai agir, executar, né? E assim, eu expliquei no começo da entrevista, nós não vamos poder, em 3 dias, que isso esteja tudo resolvido. Isso é um projeto para 4 anos. Levando em conta os dados do Mais RN, quais seriam as nossas apostas, doutor Amaro Salles? Eu acho que a aposta é o Estado, primeiro, o Estado diminuir seu tamanho, tá certo? Ficar dentro do que ele, dentro de um orçamento daquele que ele pode gastar, tá certo? Nós temos os poderes com mais visão em espírito público, que possa sentar, discutir, abrir mão de alguns privilégios, tá certo? As empresas também têm que fazer seu papel, tá certo? Então, isso e a cobrança por parte da sociedade. Isso é a parte política. Agora, em termos econômicos, eu queria... Quais seriam as nossas apostas em termos de atividades que vão ter retorno para a gente? Olha só, nós temos hoje a atividade de turismo, que é uma atividade que precisa ser apostada como uma fonte de riqueza. O turismo, muitas vezes, ele é feito até de forma amadora. Nós precisamos ser mais profissionais na área de turismo. Nós temos 410 quilômetros de litoral que precisam ser explorados. Não houve avanço? De hoje, segunda-feira, dia 1º de setembro, vai ser inaugurado um resort aqui na Praia de Touros, o Vila Galé, com 500 apartamentos. Vila Galé Resort. Exatamente, 500 apartamentos. Se o Rio Grande do Norte tivesse 10 resorts desse aí, porque litoral nós temos, investidores nós temos. Agora, aliás, uma década atrás havia uma perspectiva de pelo menos 5 resorts. Exatamente, mas a questão a questão do licenciamento ambiental. E aí nós temos também que fazer um registro, esse empreendimento, ao governador Robson, ao secretário do IDEMA, tá certo?
Rondinelli, onde houve um empenho, Rui Gaspar Gaspar também como secretário de turismo, onde houve um empenho por parte do governo. Então, por que esse empenho não é da sociedade? Porque não pode ser só do governo, tem que ser da sociedade, das empresas e das instituições que fiscalizam, Diógenes. É muito fácil você estar no seu gabinete, receber o seu salário e você saber que está ali, tanto faz você ter 10 mil pessoas empregadas como 100. Você tem que dar a sua contribuição como gestor público. Além do turismo, doutor Amaro, vamos lá. Nós temos as energias renováveis, que estamos aí de vento em popa. Bombando. O Rio Grande do Norte nunca teve assim, tanto sol e tanto vento para mandar para o mundo. O Rio Grande do Norte produz hoje, 70% da energia eólica do Nordeste é gerada pelo Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte, o Nordeste, na energia consumida no Nordeste, hoje chegamos a um patamar de quase 75%. Deus no livre que apareça alguém para desligar o ventilador Você já e a luz e a energia, né? Isso são as fontes naturais. Nós temos mineração, a pesca oceânica. O Rio Grande do Norte tem a maior reserva pesqueira de atum. De atum, né? Tá certo? Do mundo. Eu tô falando do Nordeste, não, tô falando do mundo. O japonês vem para cá, né? Agora, pesca aqui, chinês também. Exatamente. Você tem aí a questão da carcinocultura. Nós temos um dos melhores criatórios de camarões do mundo. Então, o que precisa da gente é o incentivo público e o poder público se interessar em resolver o problema do Estado. Qual é? Educação, segurança e saúde. E o resto deixa que os empresários fazem. Isso aí em qualquer lugar do mundo é assim. Economia de mercado. É isso. Então a Federação das Indústrias está de parabéns em atualizar mais uma vez esse estudo sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, o Mais RN, cujo lançamento será feito logo mais às 16 horas na Casa da Indústria, né? Capitaneada aí pelo empresário Amaro Salles. Para encerrar, doutor Amaro, nós estamos num ano eleitoral, num ano de muita divisão, né? Tanto do ponto de vista nacional como local. Quais são as perspectivas na sua avaliação? Eu acho que de hoje, hoje o povo ele está com um maior número de exigências, ele tem mais informação, tá certo? Para você ter uma ideia, hoje temos 8 candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte, e onde os candidatos que estão aí, postulantes ao cargo, ele tem que dar uma satisfação à sociedade. A sociedade hoje, na pesquisa que a FIERN fez de hoje, 45% da população tarreria e diz que não vai votar. Isso é um caso inusitado. Eu estou falando daquela pessoa que não vai votar no dia, não. Então, pessoas que não querem votar. Tá certo? Então, isso é um número muito alto. A democracia. E é geral, né? A democracia precisa ser exercida. Eu faço uma convocação aqui aos seus ouvintes, que nós precisamos convocar a população a votar. Nós só vamos resolver o problema do Brasil, a democracia, votando. Todo mundo tem que sair de casa com o seu título para ir votar. O problema é que muita gente não está encontrando ninguém votar, né? Mas tem. Eu acho que hoje mas assim, aí, né? Existem candidatos que têm como a gente acreditar que a mudança pode acontecer. É isso aí. Então, o seu chamamento é pela democracia, pelo voto. Isso, voto. Que as pessoas participem. Voto, né? Na urna que a gente consegue resolver. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa, doutor Amaro Salles, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Logo mais, repito, às 16 horas teremos o lançamento oficial dessa atualização do Mais RN. E também, já que ele fez um chamamento para o voto, lembrar você que logo mais na Band em Natal, 22 horas, teremos o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado. Eu conto com sua audiência, todos os candidatos confirmaram presença, 8 candidatos, e a Band aí tem a tradição de realizar os primeiros debates da campanha eleitoral. Campanha eleitoral que começa hoje nas redes sociais, nas ruas, propaganda de rádio e TV só no dia 31, mas oficialmente os candidatos já podem pedir voto. A todos um bom dia, vem aí Padre Nunes, com fé na vida, e eu volto daqui a uma semana, depois de um breve recesso. Um abraço a todos, tchau.